pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre as leis de Newton, certo? Hoje vamos falar sobre a primeira lei de Newton, então já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas dessa série. Bom, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, e eu dividi essa lei em duas partes, certo? A primeira parte ela fala o seguinte: um corpo em repouso permanece em repouso a menos que seja aplicada uma força sobre ele. A segunda parte da lei ela fala que um corpo em movimento em linha reta com velocidade constante permanece em movimento a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil o entendimento dessa lei. Legal? Então vamos aqui no primeiro exemplo. Sobre a primeira parte da lei, vamos olhar para essa situação aqui, onde temos um corpo de massa m em repouso sobre uma superfície, e as forças que estão atuando nesse corpo são o quê? A força normal e a força peso aqui, certinho? Sabemos que a força peso ela é massa vezes gravidade, então vamos anotar aqui, massa vezes gravidade, certinho? Portanto, vamos dizer que essa massa seja de 10 kg, certo? Então a força-peso será o quê? 10 vezes 9,8, que é a aceleração gravitacional. Portanto, vamos ter aqui uma força-peso de 98 newtons, certo? A força normal é a força que o solo faz sobre o corpo. E ela é uma força que equilibra esse sistema. Portanto, ela também é 98 newtons. Certinho, pessoal? Com o sistema aqui dessa forma que ela está, o corpo ele está em repouso. E se não aplicar nenhuma força, ele vai permanecer assim. Então, eu aplicando uma força F que desequilibra esse sistema, o corpo ele começa a se mover. Então, essa força F aqui, ela desequilibra o sistema para que esse corpo comece a se mover, certo? Ou seja, se tivermos atuando somente a força normal e a força peso, o corpo está em repouso, e para eu tirar esse corpo do repouso, eu preciso de uma força externa que faça esse corpo começar a se mover. Vamos exemplificar aqui também a segunda parte da lei, certo? Exemplificando a segunda parte da lei, nós temos os seguintes casos. Uma bola aqui, ó, rolando com uma velocidade constante sobre um gelo. Vamos considerar que esse gelo ele não tem atrito. Então, o atrito do gelo é zero, certo? Então, essa bola ela tende a continuar rolando sem parar. O único jeito dela parar é aplicando uma força contrária ao seu movimento. Isso podemos ver aqui no segundo exemplo. Onde a bola ela está rolando sobre um tapete áspero. Tá vendo? Os desenhos vermelhos aqui é como se fosse a superfície do tapete, certo? Então, existe um atrito entre a superfície da bola e a superfície do tapete. E nesse caso aparece uma força de atrito que é o contrária ao movimento, fazendo que a algum instante essa bola pare. Então, o tapete ele exerce uma força de atrito contrária ao movimento. Ou seja, é o que a gente vê normalmente na nossa vida cotidiana. Quando você rola algum objeto, ele para. Por que ele para? Porque tem uma força atuando contrária a ele. Por exemplo, a caneta. Se eu girar a caneta, ela vai parar. Por que ela para? Ela para. Ó. Por que ela para? Porque tem a força do papel, né, nesse caso, exercendo contra o movimento dela. Se não tivesse essa força, a caneta não pararia de rolar. Legal? Então, vamos fazer aqui um resumo do que vimos aqui hoje. Fazendo um resumo, a gente percebe que a inércia ela é a tendência de um corpo manter o repouso ou manter um movimento retilíneo uniforme, certo? A inércia ela está relacionada com a dificuldade de mudar o movimento, e para isso, para mudar esse movimento, eu preciso de aplicar uma força, certo? O que torna difícil eu mudar o movimento de um corpo é a sua massa, certo? Vamos dar um exemplo básico aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu empurro uma bola de boliche, aqui ó, uma bola de boliche,
de massa M. Vamos supor que eu faço uma força de 2 newtons nela, certo? Nessa bola de boliche aqui. E aqui eu tenho uma bolinha de tênis de massa Mzinho, e eu faço a mesma força de 2 newtons. A pergunta qual dessas duas bolas vai se mexer menos? No caso, o que vai se mexer menos vai ser a bola de boliche. Por que que a bola de boliche vai se mexer menos? Porque ela tem mais massa do que a bola de tênis, certo? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a primeira lei de Newton, que no caso é a lei da inércia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha ajudado vocês esse conteúdo. Peço novamente para que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí para apoiar a gente continuar trazendo essa série sobre as leis de Newton.